E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de eu pensar em fazer um quadro pro canal, ele acabou se criando sozinho. Tem pessoas que estão mandando algumas dúvidas pra mim ou algumas perguntas. E eu acho interessante ele fazer um quadro pro canal de quando eu tiver uma quantidade considerável de perguntas e dúvidas de vocês, eu fazer um vídeo só respondendo. O cara da esquerda, que eu me esqueci o nome agora, mandou essa pergunta aí sobre esse vídeo, para eu explicar o porquê isso acontece. E do outro lado é sobre essa curiosidade aí. E a gente vai falar um pouco sobre esse vídeo. Então a gente considera que hoje é o primeiro Pitomba Responde. Tá? E depois a gente vai aprimorando o quadro. Só um testezinho para ver se vai dar tudo certo, né? Então vamos pro vídeo. Gente, aconteceu uma merda. Meu vídeo tinha acabado de editar e deu errado, felizmente. Só que calma, o vídeo vai sair, né? Claro, né? Se você tá vendo esse vídeo é porque o vídeo deu certo e vai sair. Mas pra responder a primeira pergunta do cara que tava na... Pra responder a primeira pergunta, que foi o cara que tava na esquerda, a gente vai falar sobre pressão. Então, o que é a pressão? Então a gente vai ver o que é pressão direitinho. Aí você vai entender mais ou menos onde eu quero chegar, você vai entender. Aí tá passando aí na sua telinha a fórmula. E se você observar, a pressão é a força dividida pela superfície de contato, né? Então, a gente, primeiro, para analisar, a gente tem que ver uma questão aí que essas variáveis estão, uma está diretamente proporcional à pressão e a outra está inversamente proporcional. Por exemplo, a força ela é diretamente proporcional à pressão, de forma que quanto mais força eu aplico, mais pressão tem. E a área ela é inversamente proporcional, porque quanto maior for a área em que eu aplico a força, menor vai ser a pressão, porque essa força vai estar distribuída sobre essa área, tá? Então a gente já entendeu aí o que é pressão, né? Por exemplo, para eu lhe dar um exemplo, eu pego lá um martelo e um prego e vou martelar uma parede ou uma madeira, sei lá. O que faz com que o prego entre com facilidade na madeira ou na parede é a superfície de contato, porque a ponta do prego ela é muito pequena, então toda a força que eu aplicar com o martelo no prego vai ser distribuída em um ponto bem pequeno da parede e da madeira. Então isso faz com que o prego entre com facilidade, tá? Então beleza, a gente já entendeu o que é a pressão, então deixa a pressão guardadinha lá, né? Só que se você vê a fórmula de pressão, como você já viu, tem lá uma variável que se chama força, que é em newtons, né? Como a gente já viu. Só que a gente sofreu o ensino médio todinho e a gente viu que newtons é uma unidade para força e força é massa vezes aceleração. Então dá pra gente pegar aquela fórmula lá que eu mostrei para vocês e trocar lá em cima, que tem newtons, e colocar massa vezes aceleração. Então a gente consegue entender que a massa de um corpo e a sua aceleração é diretamente proporcional à ideia de pressão que ele aplica sobre uma superfície, a força que ele aplica sobre uma superfície. Então até aí tudo bem, a gente viu a relação da massa, da aceleração sobre a pressão. Só que a aceleração, a gente vai falar sobre a aceleração. E no caso do gás que está dentro da garrafa, eu gostaria de chamar de aceleração de expansão, tá bom? Aceleração de expansão, por quê? Primeiro a gente vai falar sobre a densidade, né? A densidade, como a pressão, é uma razão, né? Uma razão existente entre a massa e o volume. Tudo bem, então todo material existente, ele tem, em relação à sua constituição física e química e sua temperatura, uma densidade, que é a quantidade de massa por volume. Só que quando no processo industrial de fabricação dos refrigerantes, o pessoal coloca um gás lá dentro e a garrafa vem dura, né? Então o gás dentro da garrafa já está submetido a uma densidade que não é normal da sua densidade, não é da sua densidade natural, porque diminuiu o volume. Por exemplo, imagina que o gás fora da garrafa ele tem uma densidade de, sei lá, de 5 gramas de gás por 5 centímetros cúbicos.
Só que quando eu coloco na garrafa, eu diminuo essa densidade, esse volume para 2. Então a minha densidade vai aumentar. Só que todo material ele tende a voltar para a sua densidade normal. E essa força de voltar para a sua densidade normal faz com que crie essa aceleração do material. O material tende a fazer ou a voltar para a sua densidade normal. E se a gente prestar atenção na fórmula, veja aí o bagulho. O volume ele é uma grandeza inversamente proporcional à densidade. Então, quando eu coloquei o gás dentro da garrafa, eu diminuí o volume, fazendo assim com que aumentasse a densidade. Então, eu fiz com que a densidade atual agora do material estivesse longe da densidade normal dele. E como ele tende a voltar à densidade normal dele, ele faz essa força, e essa força eu chamei de força de aceleração. Então, o gás dentro da garrafa já está numa condição de densidade que não é normal da sua densidade natural. Então isso faz com que ele tente voltar à sua densidade normal, e essa aceleração para ele voltar à densidade normal aumenta a pressão. Então, quando o moleque joga a garrafa no chão, pela garrafa ser um material maleável, faz com que ela amasse um pouquinho. E quando ela amassa um pouquinho, diminui o volume. Diminuindo o volume, eu aumento a densidade. Aumentando a densidade ainda fica mais longe da densidade normal do material. E isso faz com que ele tenha uma força de expansão ainda mais forte para poder voltar para sua densidade normal. E essa aceleração de expansão, ela influencia na fórmula de pressão, porque eu multiplico essa força pela massa do material e divido pela área a área de superfície da garrafa, e isso faz com que a pressão aumente. Aumentando a pressão, a força dessa pressão fica mais forte do que a resistência existente entre a rosca da tampa e a rosca da garrafa. Isso faz com que a tampa saia e o gás saia com uma velocidade muito grande, impulsionando a garrafa. Entendeu? É por isso que esse bagulho acontece. Eu acho que é assim, você deveria achar também, não é verdade? Já é outro dia já. Respondendo aquela questão lá de Kaká sobre o reservatório de água, o corpo celeste que está envolvido daquela reservatória de água é um quasar, né? E a abreviação do nome quasar é Quasi-Stellar Object, que é um corpo bem energético, núcleo estelar ativo. Ele é maior que uma estrela, só que menor que a média para ser uma galáxia. Por que será que aquela quantidade exacerbada de água deve estar ali? Talvez durante a expansão, logo no início do Big Bang, quando teve as primeiras formações de átomos de hidrogênio e de oxigênio, e esses átomos começaram a se interagir para fazer as moléculas de água, talvez esse quasar tivesse ali por perto e fez uma influência gravitacional nessa quantidade exacerbada de água e fez com que a água ficasse na órbita do quasar. A água é um dos elementos mais abundantes na Terra e também no universo. Os caras encontram água por aí no universo. E é de boa. E eu tava pensando, velho. Tava tomando banho e a água caindo, meu irmão. A água é uma entidade química, um elemento químico mais antigo na Terra. Se eu parar pra pensar, a Terra ela não gera água. Então isso faz com que a água que a gente usa hoje é água que foi formada de bilhões de anos atrás. Então, não sei se isso faz, não sei se isso faz sentido pra você, mas é interessante pra mim. Tá? Então, até o próximo Pitomba Responde.